Olá! Vamos direto ao ponto e desconstruir algo que está literalmente nas palmas das nossas mãos o dia todo. Construir um aplicativo móvel de sucesso é absurdamente parecido com construir uma casa. A gente não começa pelo telhado, nem escolhendo a cor da tinta, certo? Existe toda uma jornada super metódica que vai desde o desenho da planta baixa até aquele polimento final antes de abrir as portas para o mundo. E é exatamente essa anatomia, essa engenharia fantástica por trás do que parece tão simples que nós vamos dissecar nesta nossa imersão de hoje. E aí fica a grande dúvida. Com milhões de opções pipocando nas lojas virtuais, o que de fato preenche aquela lacuna entre uma ideia genial no papel e um app totalmente funcional, robusto e que a galera adora usar? Porque, vamos ser sinceros, não é só sentar e escrever código. É um quebra-cabeça complexo, envolve entender a fundo o comportamento humano, escolher os materiais perfeitos para a fundação e garantir que toda engrenagem rode em uma harmonia perfeita lá nos bastidores. Então o nosso roteiro de hoje é bem claro. Vamos passar por 1. Design centrado no usuário. 2. A nossa stack tecnológica. 3. Persistência e segurança de dados. 4. A integração de hardware. E por fim, o item 5, performance e testes. Bora lá? Parte 1. Design centrado no usuário. É a hora de criar a nossa planta baixa. Dando o pontapé inicial na primeiríssima fase de todo o ciclo de desenvolvimento. O design, sem dúvida alguma, essa é a arquitetura principal de qualquer projeto de respeito. E o processo de design centrado no usuário tem uma ordem inegociável. O primeiro passo absoluto deve ser sempre a pesquisa. É impossível criar uma solução que funcione sem antes entender as dores de quem vai de fato usá-la. Só depois de coletar e analisar esses dados é que a gente avança para o design de interação. É exatamente nessa etapa que nascem os famosos wireframes, que são aqueles esqueletos visuais que mapeiam onde cada botão e cada menu vai ficar na tela. Tudo para garantir que a navegação faça total sentido lógico. E enquanto esses wireframes ganham vida, tem um princípio de design de interface que reina absoluto para garantir que o app seja super intuitivo. A nossa regra de ouro é manter a consistência visual e funcional. Traduzindo, se um botão azul gigante significa confirmar em uma tela, ele de jeito nenhum pode significar cancelar em outra. Essa consistência diminui drasticamente a carga cognitiva. Ou seja, aprender a usar o aplicativo se torna uma experiência fluida, natural e zero frustrante. Parte 2. Escolhendo a stack tecnológica. O momento de lançar os alicerces. Com a planta desenhada e os princípios visuais muito bem definidos, o projeto avança para a fundação tecnológica. E aqui nós entramos em um dos debates mais quentes do desenvolvimento mobile moderno. Como esse app vai ser construído na prática? Temos caminhos bem distintos. O desenvolvimento nativo, especificamente para Android, traz uma vantagem que não dá para ignorar, que é um controle muito, mas muito maior sobre o hardware do aparelho. É a escolha certa para extrair até a última gota de performance do dispositivo. Mas, do outro lado do ringue, a gente tem o fascínio das tecnologias cross-platform, como o Flutter. O Flutter é um divisor de águas porque permite que a equipe escreva o código uma única vez e rode tudo simultaneamente, tanto em Android quanto em iOS. É uma economia de tempo e recursos simplesmente gigantesca. O que é super interessante de notar neste material é justamente como ele consagra o Flutter como escolha ideal quando o objetivo primário é manter esse código base único para múltiplas plataformas. Isso ataca de frente um dos maiores pesadelos logísticos de quem desenvolve, ter que manter duas equipes inteiras e separadas ralando no mesmo produto só porque os sistemas operacionais são diferentes. Parte 3. Persistência de dados e segurança. É hora de instalar o nosso encanamento. Bom, com a estrutura já de pé, a persistência de dados vai exigir as ferramentas exatas para cada contexto. A gente está entrando agora na mecânica pesada de back-end, definindo como as informações vão fluir e ficar armazenadas em segurança. Salvar dados em arquivos locais no armazenamento interno é aquela técnica clássica, e a grande vantagem dela é a segurança nativa contra acessos não autorizados por outros apps. Agora, para sistemas bem mais dinâmicos, imaginemos um aplicativo de gestão de tarefas que exige buscas super rápidas e atualizações a todo instante. Aí nós precisamos de um banco de dados robusto. E aqui entra a tecnologia Room, que é uma abstração excelente do SQLite, sendo a escolha perfeita para lidar com essas operações complexas de um jeito extremamente eficiente. Mas olha só, quando o assunto envolve dados críticos, escolher apenas o local onde salvar não basta de jeito nenhum. Em setores super sensíveis, como na criação de um aplicativo financeiro, garantir que as informações estejam totalmente blindadas no armazenamento é obrigatório. A solução definitiva aqui não é um algo a mais, é o uso rigoroso da criptografia de dados. Isso garante que, mesmo que ocorra algum comprometimento no armazenamento físico, a informação continue sendo só um monte de código embaralhado e completamente legível para qualquer pessoa não autorizada.
Parte 4. Integrando o hardware do dispositivo, adicionando aquelas funcionalidades inteligentes. Com os dados a salvo, o escopo cresce. O app deixa de ser só um pedaço de software brilhando numa tela e começa a interagir fisicamente com o mundo real. É o hardware que vai ditar o que um aplicativo especializado consegue fazer. Por exemplo, em um app de monitoramento de saúde, acessar os sensores integrados é absolutamente crítico. Sem isso, não tem como contar passos ou monitorar batimentos cardíacos. Já para transações financeiras físicas, a tecnologia NFC é a dona do pedaço, sendo o padrão sem fio mais ideal e seguro para pagamentos por aproximação. Agora, se pularmos para os wearables, tipo um smartwatch, as regras mudam. Por causa do espaço minúsculo, o foco principal tem que ser a longa duração da bateria. E claro, para a loucura logística de um app de delivery no dia a dia, manter a rota atualizada sem parar depende 100% de dominar as APIs de localização em campo real. E esta visualização ilustra brilhantemente como não estamos falando só de detalhes técnicos soltos. Entender que os sensores são vitais para um app de saúde é entender a própria essência do produto. A sintonia entre o objetivo do software e a capacidade real do aparelho precisa ser milimetricamente perfeita. Parte 5. Performance e testes finais. Chegamos na nossa inspeção final. A casa está construída, com o encanamento tinindo e cheia de recursos inteligentes. Agora é a hora da inspeção crítica. Antes de abrir a porta para o público nas lojas de aplicativos, a gente precisa garantir a estabilidade. Mas como se garante de verdade aquela performance incrivelmente fluida antes do lançamento oficial? Como a gente tem certeza que toda aquela complexidade de banco de dados e APIs não vai resultar em um app engasgando ou sugando a bateria inteira em meia hora? A resposta mágica atende pelo nome de instrumentação profissional. A ferramenta definitiva e altamente recomendada para garantir que o código rode liso sob pressão é o Android Studio Profiler. Ele nos permite inspecionar o uso de CPU, de memória e da rede, tudo em tempo real. Podemos pensar nele como um exame de raio-x completíssimo do aplicativo rodando, revelando todos os gargalos e problemas de performance que são completamente invisíveis a olho nu. Então, o ponto fundamental a se extrair daqui é que aquele polimento final não rola na base da tentativa e erro. A validação que vemos nesta documentação reforça que o Profiler não é nenhum luxo. É a ferramenta técnica exata para atestar a qualidade real do sistema. É literalmente o que separa um aplicativo amador de um produto profissional e pronto para dominar o mercado. Chegando ao fim deste nosso estudo, a lição mais valiosa que destilamos de todo esse processo é bem clara. A anatomia de um aplicativo de sucesso não é feita de um único fator milagroso. Ela exige que a planta baixa do design centrado no usuário esteja perfeitamente alinhada com os alicerces da stack tecnológica, como o Flutter ou o código nativo. Exige que o encanamento dos dados, usando RUM e criptografia pesada, seja rápido e impenetrável. E claro, requer que aquelas funcionalidades inteligentes, tipo NFC e os sensores de hardware, sejam lapidadas e testadas à exaustão. Com todo esse roteiro cronológico aberto na mesa, desde a pesquisa inicial de UX até o último teste de gargalo no Android Studio Profiler, o mapa da mina está desenhado. Ao olhar para as soluções digitais gigantes que a gente usa todos os dias, fica a provocação para o futuro. Qual será o alicerce tecnológico e criativo para a próxima grande revolução mobile do mercado? O conhecimento e as ferramentas estão bem aqui. Agora, o próximo passo é puramente a execução.